Então, já que a gente já falou sobre isso rapidamente, o show, por que o show do sertanejo é sempre assim, é um espetáculo, é sempre grandioso, um palco diferente, sei lá, uma produção muito sinistra. E aí a gente fica pensando, meu irmão, eu entendo que assim, pra construir isso aqui precisa de muita grana. Fico pensando, nossa, precisa de muita grana. Eu entendo que os caras fazem muita grana, olha, tá sempre entupido, muito cheio. Mas, pô, cara, qual que é a pira? Porque dava pra ser assim, menos grandioso. Mas eu gosto É uma bela pergunta, viu? é uma bela pergunta. Na verdade, assim, eu acho que tem espaço para todo tipo de artista dentro do sertanejo. Tem os artistas que fazem música com bico de luz, né? Com pouca estrutura. Tem os artistas que já trabalham mais rebuscado, mas sim, virou uma marca do sertanejo, entregar um pouco mais do que simplesmente o que rola de repente no YouTube, quer entregar, surpreender o fã quando ele chega numa apresentação. Eu acho que isso vem muito da história desses últimos artistas, a coisa foi crescendo, daí vem o outro que hypar um pouquinho mais, entregar um pouco mais, mas é um baita do investimento, né? Então, para você ter uma estrutura dessa, você tem que ter campo para fazer esses shows, e o sertanejo tem esse campo para fazer shows. Então, um pouco da sacada do show business o sertanejo. Existe uma demanda muito grande no Brasil para esse tipo de show, e aí você consegue ficar um pouco mais rebuscado em termos de cenário, em termos estruturais. Mas tem sim, ainda tem um artista que faz grandes shows com um bico de luz, uma viola no peito, ainda existe isso. Mas eu acho que tem crescido bastante, grandes palcos. A gente vê grandes festas, a gente teve agora recente no Rodeio de Jaguariúna, que junto com o Barretos é como se fosse o nosso Rock in Rio lá, nossa grande entrega. E são eventos que, poxa, veio um gringo que a gente trouxe da música country agora, ele falou, pô, Sorocaba, eu nunca vi isso nem em palcos americanos, em eventos gigantes nos Estados Unidos. Como é que a galera recebe um gringo cantando o country dele lá? Muito louco isso. A gente gravou agora recentemente um álbum, né, que a gente foi para Nashville, no Tennessee. Esse álbum se chama Nash, também é alusão a essa conexão toda que a gente criou. E depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais esse papo, mas a gente conheceu americanos lá e são músicas irmãs, assim. O country, ele fala mais ou menos do que o sertanejo fala lá, mas com uma levada diferente. O sertanejo tem esse papo de falar do agro, do campo, da lavoura, da roça, de amor, de experiência. Então, a gente resolveu trazer um pouco, novamente, isso à tona e trouxe o gringo pra cá. O gringo ficou doido, o gringo pirou. Assim, ele subiu no palco, chama Dustin Lynch, esse cara, um cara que acertou várias músicas do country, e um artista da nova geração ficou, assim, alucinado. E o pessoal que seguia eles nas redes, quando viam esse material todo lá nos Estados Unidos, falaram, onde é isso? Que lugar da América que é isso? Não, isso é no Brasil. Isso é o Rodeio de Jaguariúna, a Festa do Peão de Jaguariúna. Estrutura mega. E voltando a falar um pouquinho de Nashville, assim, foi uma experiência única que deu origem a um álbum, que é o álbum Nash. Como é que tu foi parar lá? Então, é muito louco. A gente foi uma primeira experiência, porque eu e o Fernando, a gente sempre foi apaixonado por música country. Acho que nos anos 90, a gente teve um impacto muito grande de música country no Brasil. Então, em detrimento das novelas, que foi algo que puxou muito artistas como Alan Jackson, Garth Brooks, George Strait. Eles vieram todos acho que a novela popularizou muito o country naquele momento. E a gente foi fisgado ali naquele momento, porque eu tinha muito contato com o cavalo, uma outra paixão minha, e o cavalo, naquela época, estava conectado com esse movimento western que me levou para o country, e viciei em country e falei, cara, eu quero visitar Nashville para entender o que rola lá na base, para entender o que acontece nos estúdios. Isso quando? Fomos para lá pela primeira vez há 7, 8 anos atrás. Bom. Eu tenho 17 de carreira, então já tinha 10 de carreira e tivemos uma primeira incursão lá em Nashville. E a gente acompanhou todo o crescimento de uma cidade que transpira música. Nashville, para quem não sabe, assim, se você chegar às 10 horas da manhã de segunda-feira e quiser ver um grande show, você entra num dos barzinhos da Broadway lá, que é a avenida principal, e é como se fosse uma vitrine de lojas, assim, de shopping. Você vai entrando, tem uma grande banda tocando ali. Mas uma grande banda, grandes artistas. Quanto tempo tu ficou lá? Fiquei lá uma semana. Deu tempo de ver o que você queria ver na primeira vez? Eu consegui ver bastante coisa, mas cada vez que eu voltei a Nashville, eu vi algo maior. E, assim, é apaixonante o que acontece lá. Você sabia o que você ia encontrar lá? Não tinha noção, Igão. Assim, foi um susto muito grande num primeiro momento, porque parecia uma indústria aquilo, assim. Você entrava num bar, abria uma cerveja, tava rolando um baita show ali, você trocava de bar, era uma outra galera com uma musicalidade. Grandes artistas, quando querem procurar, por exemplo, um violinista,
sei lá, vamos lá, o Alan Jackson precisa de um novo violinista. Ele sai andando nas ruas lá para procurar. É muito doido o que acontece em Nashville. É uma vibe totalmente fora da caixa. Grandes estúdios, né? Então, assim, as melhores produções parece que saem daquele cantinho lá em termos de sonoridade. Ou é Nashville ou é Los Angeles, que também é um grande polo de música. Então é aprendizado puro. E eu acho que pela primeira... vezes? Ah, eu já fui umas 8 vezes pra Nashville. 8 vezes pra Nashville. Bateu a falar. E é muito louco, porque assim, acho que a rede social, né, o celular, as redes sociais, os Instagrams da vida, estão dando a oportunidade dos caras entenderem esse mercado da música que existe no Brasil. Então, antigamente, um artista chegava lá, precisava de uma gravadora para explicar o que era o cara no Brasil, precisava de uma grande label para explicar o que era um Fernando Sorocaba no Brasil, ou um artista gigante aqui da música sertaneja. Hoje os números falam por si só. E desperta o interesse. Pô, eu quero gravar com esse cara no Brasil, acho que funciona lá. Então tá sendo muito legal viver esse momento digital, é um dos pontos positivos, né? Esse momento digital para você se apresentar lá e os caras se apresentarem para o mundo aqui. Então tá gerando novas conexões e a gente ficou muito feliz de fazer parte desse movimento. Foi tu que apertou foi tu que deu início às conversas para isso acontecer? Foi, assim, essa doideira saiu da nossa cabeça. A gente sempre teve vontade de gravar um álbum em Nashville, mas não com participações, né? A gente não pensava, achava que não ia conseguir essas participações. Pô, quem que é? Os caras vão querer gravar no Brasil? Pô, quem que é? E eu acho que isso deu um start muito louco. O que aconteceu primeiro? Vocês convencerem o cara a gravar com vocês ou eles virem... Não, primeiro convencer a gravar. Primeiro convencer esse cara, é um trabalho de formiguinha ali, de explicar para ele o que é o Brasil, o que é o mercado brasileiro. E também explicar a verdade, que a gente estaria nesse álbum dando um tiro no escuro. Pode ser que aconteça grandes coisas no Brasil através dessas músicas, né? E pode ser que não, a gente ser sincero com eles, né? Então, acho que existe um movimento do Brasil para a América cultural e um movimento da América para o Brasil. E vamos trocar aí, vamos ver se tem sinergia. Foi exatamente isso que a gente fez e, graças a Deus, startou agora em outubro, tá dando certo. E eu acho que é a abertura de um portal. O que eu costumo dizer é o seguinte, acho que vai abrir um grande portal em que muitos artistas passem aí daqui para lá para levar sua música. A gente já ouve falar de grandes nomes aqui da música sertaneja querendo ir para lá, fazendo um movimento de gravar em inglês, de repente usar até inteligência artificial para corrigir uma palavra que ele não consegue falar. Cara, tem muita coisa por trás disso. Então, para gravar lá, e tem muita gente querendo vir de lá para cá também. Então, acho que existe um movimento para os dois lados. Tem umas músicas em inglês nesse álbum aí, não tem? Tem muita coisa em inglês, Pois é. Foi confortável fazer em inglês? Não é fácil. Eu já sempre falei inglês, mas lógico que você acaba carregando um sotaque, né? Eu aprendi quando jovem, você tira um pouco, mas tem palavras que eu queria gravar com o inglês de Nashville. Então eu tive um diretor que ficou do meu lado corrigindo algumas músicas que eu acreditaria que iriam para o mercado americano. Então essas a gente cuidou com mais carinho, né? E outras eu já gravei mais solto, assim, já com inglês mais natural, vamos dizer assim. Ainda bem que teu nome tem bastante vogal, aí é fácil pra eles, né? Então, uma palavra que eles não conseguem falar de jeito nenhum é Sorocaba. Eu não sei se eles não conseguem falar o ro, eu não sei. Sorocaba. Não conseguem rola? falar. Nossa. Que coisa. Os caras me falam caba. Oi, hey, caba. Que coisa, pensei que fosse ser mais fácil falar um Sorocaba não em é inglês. fácil falar Sorocaba, gente. Poxa, sofrido esse nome lá. Entendi. Bom, mas aí a gente começou esse papo, tô falando do gringo que veio para participar do Mafest. De Jaguariúna, do rodeio de Jaguariúna. Pois é. E aí, cara, como é que tu sentiu lá? Porque ele tocou. Sim. Como é que a galera recebeu? O que você sentiu? Foi um feedback incrível, assim, a galera veio mesmo. A gente selecionou músicas que tocaram nos anos 90, principalmente, porque é muito louco, porque às vezes artistas que estão primeiro nas paradas lá não chegaram no Brasil e artistas que tocaram lá atrás funcionam. O Alan Jackson talvez seja um cara que... Então a gente colocou uma música do Alan Jackson no repertório dele. Ele nos deu a abertura pra gente montar um repertório pra ele que funcionaria no Brasil. Então acho que essa foi a grande chave. Entendi. E aí ele fez um bloco dentro do nosso show totalmente dedicado pro country. Ele fez lá 10 músicas country dentro do nosso show. E assim, funcionou demais. A galera veio, cantou e que bom, foi cara. Golaço. E isso vai dar origem a um álbum também, porque a gente gravou esse rodeio de Jaguariúna, então
Vai ter muito material legal pra soltar pela frente. Cara, uma das coisas mais maneiras que, assim, e não me entenda mal, porque assim, como você é um cantor famoso, eu imagino que você, puta, cara, pensei que você gostasse mais de mim pelo meu lado cantor. Mas assim, uma das coisas que eu gosto de tu pra cacete é como tu enxerga o negócio que tem nas coisas, tá? Como tu enxerga, por exemplo, o negócio que tem além de ser um cantor, Sim, né? sim. Que é entender melhor, mais profundamente do que comumente se espera, do showbiz, Sim, né? sim. Que você estava falando aí agora há pouco. Esse movimento de ir gravar com os gringos e tudo mais, trazer uma sonoridade do country, tu tá tentando mexer mesmo em como funciona o esquema? Mercado. Na verdade, eu vou recontar um pouquinho de como eu comecei lá em Londrina, no Paraná, para chegar no country, na nossa conexão com o country. Primeiro, desde molequinho, eu sempre gostei muito de cavalo. Então, o meu avô foi um dos primeiros caras a trazer uma raça de cavalo chamada quarto de milha para o Brasil. Você viu minha casa lá do cavalo, lá, tá ficando chique. Depois nós vamos falar disso. Bem chique. Né? Ele foi um dos primeiros caras a trazer os quartos de milhas para o Brasil. E esse mundo do cavalo quarto de milha, que é um cavalo que veio da América, ele trouxe também a história do western junto, e junto com isso a música country. Então eu me apaixonei por aquilo, né? Então, dito isso, eu fui nascido em São Paulo, aqui na capital, e chegou no momento que eu tinha que escolher ali o que eu ia fazer de faculdade, porque eu tinha duas coisas na cabeça e acabei focando na agronomia, porque eu achava que ia estar mais perto da terra, do campo, sempre gostei de cavalo, e acabei indo para agronomia e me mudei para Londrina, no Paranazão. Lá no Paraná também a influência do agro é muito forte, você sabe disso, você já morou lá, né? Morei em Curitiba. Curitiba já é mais... Já não é tão agro, mas... tanto mais urbano, Tanto mais urbano. Mas eu gostava de morar eu morei em Santa Felicidade todo o tempo que eu morei lá, que justamente porque acordava com passarinho. Era meio agro, então. Mas não tem nada a ver, não. Agro é outra vibe. Era bucólico, vamos dizer assim. E aí em Londrina, cara, foi algo muito legal, porque eu comecei a tocar nos barzinhos músicas country, que eu gostava bastante, e músicas sertanejas que eu mesmo compunha. Aflorou ali um lado compositor. Isso começou a funcionar muito nas repúblicas, nos barzinhos, na noite. Então ali eu comecei a acreditar que eu poderia viver de música. Então eu já estava na faculdade ganhando mais do que um agrônomo formado ganharia, porque eu já iria viver de música. E teu pai achando o que disso? E meu pai achando, cara, vai estudar, não viaja, o que você tá fazendo isso? Aquela história básica. Tá aqui, ó, paizão. Quanto tempo demorou pra tu aceitar, então? Quanto tempo demorou pra ele aceitar, cara? Teve que dar certo, né? Na verdade, teve que dar certo, mas eu sempre fui muito de tirar o pé de uma pedrinha pra botar na outra, pra atravessar. Nunca fui de fazer loucura. E ele sempre botou muita confiança em mim, não posso negar meu pai. Mas foi um processo árduo ali de crescimento, porque a gente passou por todas as etapas da música. Tem artista que pula a fase, você sabe disso. O cara sai do zero e eu acho que esse rolê não é legal. Não, cara, eu acho que esse é o jeito seguro de dar errado. O jeito seguro de dar errado é esse, exatamente. Pulou fase e o cara não aproveita. Acho que a viagem é legal. Então o Fernando Sorocaba foi uma dupla que tocou no barzinho, tocou no boteco, foi nas pequenas festas do peão, os pequenos rodeios. Aí foi crescendo. Aliás, eu tenho uma foto dele criança do... Como é que é o nome dele? Do Vitão? Do Jean? Jean, caramba, do Jean. O Jean. Ah, é verdade. O Jean, criança, na frente do ônibus do Fernando Sorocaba. Tem uma foto dele na época, tinha lá. Então a gente foi passando por várias etapas dentro da música, e isso foi criando força. Quando o Fernando Sorocaba aconteceu, a gente já entendia que para a gente andar e para o movimento da música sertaneja andar, aquele sertanejo universitário, a gente precisava de mais grandes nomes. E a gente criou uma espécie de cooperativa de artistas, né? Onde a gente ajudava outros artistas a crescerem também. Então, nessa onda toda, eu tive contato com o Luan. As primeiras músicas do Luan foram composições que era um gurizinho, tinha uma linguagem mais teen. Não podemos falar de cachaça na música, não podemos falar de sexo. Vamos montar esse álbum. Então, a gente foi montando um repertório para ele. Tu também tem a impressão que o Luan é vesgo? Você falou isso na cara dele, né? Não, foi o Monark. O Monark perguntou pra ele. Ele jurou que não. Mas ele jura que não é. Ele jura que não. Ele jura que não é. Ele fala que a foto que pega ele de um ângulo estranho. E o Luan foi um desses caras. Teve outros artistas, na época Taime Thiago, Henrique Diego, vários outros artistas. Como é que tu identificava esses talentos aí? Eles que te procuravam? Então, na verdade, um dos pontos que a gente buscava eram artistas que
tinham personalidade própria, que é uma coisa que tá bem difícil hoje, né? Total. Então você tinha o Luan, que pegava naquela época, naquele primeiro momento, o público tinha. Você tinha o Fernando Sorocaba, que era a galera que gostava de sertanejo, country, rock. Você tinha daí o Henrique Diego, que falava que tinha um pouco de axé dentro da musicalidade deles, tinha uma vibe diferente. E você tinha a Taime Thiago, que era o caso. Então, a gente sempre se preocupou muito, na hora de montar esse time, dos artistas não dividirem os mesmos espaços, né? Porque o grande problema é quando você tem artistas que vão concorrer e perde a arte. Começa um monte de gente fazer a mesma coisa, que uma hora enjoa, o cara fala, cara, vou escutar pagode, vou escutar rock, vou escutar dance. Então, eu acho que defendendo um pouco o gênero, o gênero sertanejo naquele momento, ele era muito criativo em termos de frentes. Então você tinha diferentes frentes, com diferentes sonoridades, diferentes formas de compor, o papo dos compositores eram diferentes. Entendi. Que é até uma crítica para a atualidade. Hoje em dia está todo mundo compondo igual, e a culpa não é do compositor, porque o artista não está acreditando no diferente. Não adianta o compositor ser mega criativo aqui, pirar, e ele não conseguir convencer o artista de que ele tem que ir para uma vibe dessa. É isso que está difícil. Eu escutei até uma crítica esses dias na internet da galera criticando um produtor que colocou isso. Ele falou, poxa, não adianta eu compor diferente se ninguém acredita nisso. Né? Então naquela época ainda tinha esse criativo. Goste ou não goste, é diferente. Goste ou não goste de Luan Santana, é diferente do que tá rolando. Goste ou não goste do Fernando Sorocaba, pô, é uma outra vibe aqui rolando. Entendi. Então eu acho que isso enriqueceu a música sertaneja naquele momento, né? E foi algo que foi natural, foi um movimento natural. A gente conseguiu criar um ecossistema forte. E junto com outras frentes, a gente não fez isso sozinho, lógico, teve vários times que fizeram, vários grandes escritórios, mas vamos dizer que a gente era naquele momento a frente paranaense, porque a gente começou em Londrina, e tinha uma frente goiana, uma frente de Campo Grande, mas a gente era uma das frentes paranaenses ali, e o sertanejo universitário explodiu naquela época, e era uma coisa mesmo, meio de business, né? Tudo nasceu da gente recebendo ligações, todo mundo queria o dia 6 de setembro, que era a véspera do 7 de setembro, do Fernando Sorocaba. Pô, não tem o show do Fernando Sorocaba, mas tem um gurizinho que tá vindo aí, cara. Boa. Pô, coloca ele aí no show, vai ser legal. Acredita nesse cara. Era o Luan Santana. Então, acho que foi a demanda, né? E aproveitar isso e criar um hub ali para poder, assim como vocês fazem com os podcasts. Sim, aí, né? sim. Criar um hub para alavancar novos talentos. Eu né? consigo entender o que você está falando, porque eu consigo mesmo ver que tem um parecido aqui com a nossa mentalidade mesmo. E é interessante que era assim que você olhava pro mercado também. Putz, olha, tá tendo isso daqui, mas não tá tendo isso aqui. Não tá tendo isso aqui, nem isso daqui. Eles não... Exatamente. Cada um numa areazinha e tal. Mas poucas pessoas, poucos artistas tiveram, não é querer puxar pro nosso lado, não. Poucos artistas ajudavam artistas até então. Você tinha muito artista que tava lá, mas ele não se preocupava, ele achava que aquele cara que vinha lá ia tomar o espaço dele. Eu acho que a gente foi uma das primeiras duplas, não foi só a gente, tiveram mais duplas, mas duplas que realmente, cara, vou ajudar esse cara, porque ele vai ser saudável para todo mundo. Ele vai ser legal pro movimento, pro rolê todo. A galera, de certa forma. Isso. Traz mais gente, ou pelo menos tem o potencial de trazer mais gente. Exato, eu acho que essa foi uma virtude da música sertaneja que não aconteceu com outros gêneros musicais e declinaram vários gêneros por falta dessa ajuda, dessa coisa. Cara, vamos pensar no todo um pouquinho? E eu acho que a gente viveu esse movimento lá atrás. Foi algo bacana.